falar um pouquinho sobre a sua memória e os principais métodos para lembrar qualquer coisa? Sem sombra de dúvidas, a nossa cabeça é fantástica e ela tem a capacidade de armazenar tudo que a gente já estudou e viveu. E pode ficar tranquilo que eu vou te explicar como funciona cada um desses momentos distintos de memorização. Vamos para o primeiro momento distinto de memorização, que é a captação. A pessoa recebe informação através dos seus 5 sentidos. E a principal forma de melhorar a captação é cuidando da tua saúde. E prestar atenção no que está fazendo e as coisas que estão ao teu derredor é muito importante também. O segundo método é a fixação, e é a responsável por deixar fixado aquilo no seu cérebro. E depois de deixar fixada essa informação, é importante cuidar para que ela não se perca. Aí a gente entra no terceiro ponto, que é a manutenção. E ela é responsável por deixar aquela informação para sempre no seu cérebro. Mas como é que eu vou deixar essa informação fixada no meu cérebro para sempre? Calma, rapaz! Para tu ter essa informação fixada no teu cérebro para sempre, tu tem que indicar a utilidade dela. O cérebro não tem esse vício de guardar coisas que não são usadas. Então, para tu guardar uma informação no teu cérebro, é preciso que ela esteja sempre bem fixada. Uma boa dica que eu posso dar para vocês é usar associações para lembrar de alguma coisa. Muito bem, espero que até aqui esteja tudo tranquilo, porque agora a gente vai para o quarto passo, que é a recuperação. Recuperação significa localizar o que está guardado, ou seja, tu recebeu a informação, tu fixou ela, fez a manutenção dessa informação e agora está na hora de resgatar o que tu guardou. Vou te dar um exemplo. Na hora da prova, tu está tentando lembrar a resposta e não te vem a resposta. Termina a prova e a resposta vem à tua cabeça. O que aconteceu aí? Tu tinha essa informação já captada no teu cérebro, fixada, e tu tinha a manutenção dela, mas tu não soube organizar essa informação na tua mente. Então, depois de um tempo que tu procurou ela, o teu cérebro te deu o retorno. Não conseguiu te dar no mesmo momento. Isso a gente vai falar da recuperação e como melhorar ou otimizar o tempo de recuperação de alguma informação. A recuperação é como se fossem gavetas no nosso cérebro. E essas gavetas, vamos dizer que elas são em ordem alfabética. É muito mais fácil você procurar uma informação em ordem alfabética do que procurar numa pilha de papel aleatória. E o último momento distinto de memorização é a transmissão, que é a capacidade humana de ensinar. E nessa fase é importante você aprender a linguagem humana, inclusive a não verbal. E agora eu vou deixar para vocês 5 técnicas de memorização. Calma, vai ser bem rapidinho. Antes de te falar das técnicas, ativa o sininho, dá o like, se inscreve no canal, que isso fortalece bastante. Sem mais delongas, vamos às 5 técnicas de memorização. E elas são: estabelecer relação e associação, identificar e aplicar, executar, processos mnemônicos e 5, etiquetação mental. A primeira técnica de relação e associação é exatamente isso. É relacionar um conteúdo com algo que tu acabou de aprender. E uma forma interessante de fazer isso é criar uma teia de conteúdo, onde o principal assunto vai ficar no centro e os demais nas bordas. A segunda técnica é saber quando tu vai aplicar esse conteúdo. Se é para a prova do dia seguinte, eu não preciso que seja numa memória de longo prazo, porque eu vou precisar só para minha prova, que não me interessa muito. Por exemplo, uma prova de matemática. Se tu não está interessado no curso de matemática, é uma prova que tu vai fazer para passar. Mas se tu está interessado em seguir uma carreira matemática, por exemplo, essa prova vai te servir no futuro. Então, o conteúdo tem que ser colocado na memória de longo prazo. A terceira técnica é a execução, a utilização. Mas o que é isso? É simplesmente a prática do que tu aprendeu. É muito mais válido
tu andar de bicicleta e aprender em 10 segundos do que tu ficar estudando 2 anos a teoria de como se anda de bicicleta. A quarta técnica são os processos mnemônicos. Que é isso? Eu vou te falar o que são os processos mnemônicos. São coisas muito simples. É realmente associação de palavras, letras, músicas, enfim, algo que tu possa fazer para te lembrar daquele conteúdo específico. Um exemplo que eu posso dar é quando eu estava no ensino fundamental, um professor falou a seguinte frase: Deus vê tudo. Exatamente assim, num triângulo. Que servia para quê? Para a gente calcular a distância, o tempo e a velocidade de alguma viagem que a gente fosse fazer ou uma corrida, enfim. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre a nossa mente ter gavetas e tá tudo organizado em ordem alfabética? Muito bem, essa é a quinta técnica, é a etiquetação mental. A gente coloca etiquetas na nossa mente. A gente quer fazer uma pasta de direito, uma pasta de administração, uma pasta de finanças, uma pasta de matemática, enfim. Você decide o que quer fazer. E quando você procurar aquele conteúdo, você vai encontrar muito mais rápido do que levaria se tivesse aquela bagunça na sua cabeça. E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações. Fui!